E aqui hoje comigo, uma pessoa com uma história muito inspiradora, que realmente transformou a vida dele e com certeza inspira também a transformação na vida de outras pessoas. Aqui ao meu lado, eu estou falando com o Marcelo Santana, que é um hairstylist. Eu falo que ele é um artista na área dos cabelos, que na verdade o objetivo dele, a missão, é trabalhar essa autoestima das mulheres e de homens também. E de uma certa forma, Marcelo, você potencializa vidas, você sabia? Bom, primeiramente, é um prazer estar aqui com você, tá? E com o pessoal todos aqui. E é muito gratificante, sim, tá? Mexer com a autoestima das pessoas, né? É muito interessante, porque quando nós, profissionais da beleza, nós descobrimos, assim, que cada pessoa, ela é única, isso é muito importante, né? Você vestir, assim, porque se você mexer no cabelo da pessoa, você está vestindo a pessoa, né? E você vestir a pessoa, você mostrando assim, a expressão da verdadeira beleza e a verdade da pessoa, isso é sensacional. Nossa, que interessante isso que você falou, vestir a pessoa. Porque realmente você potencializa aquilo que já é de melhor nela, que é trazer essa essência para fora. É. Você traz isso com missão. Mas assim, como é que começou tudo isso? Você entender essa sua missão, assim, de fato, a sua história, porque eu sei que tem uma história de vida muito legal, muito inspiradora. É isso que eu tô curiosa aqui para saber. E não só eu também, outras pessoas que estão aqui para entender como é que começou o Marcelo Santana trabalhar a essência das pessoas. De onde que você viu que essa era a missão da sua vida? Tá, vou contar um pouco da minha história para você. Ó, meu nome é Marcelo Santana, eu tenho 47 anos de idade. Mas para mim mesmo, eu nasci faz 17 anos atrás. Por quê? Sim. Eu vou contar um pouco da minha história rápido para você entender. Eu sempre trabalhei na minha vida, desde os meus 13 anos, desde quando eu me conheço por gente, e sempre trabalhando na área do comércio, que eu cheguei a ser até um representante comercial de algumas empresas grandes. Só que devido a alguma situação na minha vida de ir para um caminho errado, Sim. eu acabei saindo da área comercial e acabei indo para onde? Para as drogas. Nossa, isso aí é. Acabou eu caindo nas drogas há 17 anos atrás e saí fora do mercado de trabalho. E não consegui arrumar mais trabalho nenhum e fiquei por bons anos dessa forma. E foi a pior situação da minha vida, porque eu tenho 6 irmãos, né, Mi? E a minha mãe, naquela época, era viva. E ela não acreditava mais em mim. Os meus irmãos não acreditavam mais em mim. A minha esposa, que é uma linda mulher, que eu a respeito muito e é uma mulher de muita força e coragem, não acreditava em mim e nem eu mesmo acreditava em mim naquela época. E o que aconteceu? Para mim, eu já achava que eu já tinha cumprido a minha missão aqui no planeta. Porque eu já tinha 2 filhos, já era casado e ali para mim a minha história já estava resolvida. E o que eu fiz? Eu falei, esse ano aqui, vou ser bem claro para você, eu achava que eu já ia morrer aquele ano. Eu falei, já cumpri a minha história aqui. Esse ano aqui, até o final do ano, eu acho que eu já morri, já acabou a minha história. E eu lembro que eu estava dentro do meu apartamento e eu ia já fazer besteira novamente. Eu estava numa abstinência tão grande que eu ia pegar a televisão ali, eu ia vender aquela televisão. E eu resolvi ligar aquela televisão. Eu liguei aquela televisão para ver se ela estava funcionando. Sim. Na hora que eu ligo aquela televisão, já começou ali o sobrenatural acontecer na minha vida. Por quê? Eu liguei aquela televisão e um pastor, que eu não sabia nem o que era pastor, porque eu nunca tinha ido na igreja na minha vida. Nem igreja católica, nem igreja evangélica, nem igreja nenhuma. Eu nunca tinha ido numa igreja. E eu era ateu? Não, mas eu era aquela pessoa largada no mundo. Eu não ia para a igreja, não tinha religião, não tinha nada. Bom, voltando. Eu liguei aquela televisão e um pastor ali olhou para mim daquela televisão e ele olhou para mim mesmo e falou assim, e você aí?
Você aí que está querendo dar fim na sua vida, coloca o seu joelho no chão, que Deus vai falar com você hoje, Deus vai te ajudar e vai te tirar dessa situação. Eu desliguei a televisão, e fiquei dentro do apartamento, andando de uma parede para outra. E daqui a pouco e ficou aquilo na minha mente, o que aquele rapaz tinha falado, aqui o pastor. E foi quando eu coloquei meu joelho no chão. Eu resolvi colocar meu joelho no chão. Quando eu coloquei o meu joelho no chão, ali Deus bradou naquele apartamento. Porque eu escutei a voz de Deus falando para mim assim, ó, hoje você abriu a porta do teu coração e hoje eu estou entrando. Levanta, vai tomar um banho que você vai conhecer a minha casa. Foi exatamente essas palavras que eu escutei. Chega a arrepiar aqui. Nossa, foi incrível. Eu lembro até hoje. Eu mesmo fico emocionado desde quando aconteceu. Pois eu fui, tomei um banho e aquela sensação maravilhosa dentro daquela casa e a vontade que eu estava de fazer besteira, eu já estava com outra sensação ali. Eu estava com outro espírito dentro de mim. Nossa, que legal. Eu tomei um banho, fui parar na igreja, sozinho. Liguei para o meu irmão. Eu digo sozinho porque a minha esposa ela estava trabalhando. E aí eu liguei para o meu irmão para ele me levar em alguma igreja. E aí ele ficou muito feliz. Meu irmão também é profissional da beleza. Que legal. E ele ficou muito feliz. Ele saiu do salão onde ele estava e falou, vamos lá que eu vou levar você na igreja. Levou eu na igreja. E lá na igreja aconteceu uma outra coisa sobrenatural. Eu coloquei meu joelho no chão. Estava passando um louvor na igreja e eu coloquei o meu joelho no chão e aí, literalmente, eu vi o meu corpo ajoelhado no chão e eu fiquei no teto da igreja, assim. E aí, eu escutando louvor, o meu corpo lá, e eu estava achando tudo lindo, maravilhoso. Daqui a pouco, eu comecei a subir. Aí, passei o céu atmosférico aqui da Terra, aí fui para o céu cósmico. Que é o espaço, né? Sim. Quando eu cheguei lá, eu vi um ser, acredito que era um anjo de Deus ali, que ele era um formato de um ser humano, só que era puro fogo. E o fogo, ele pingava fogo para todo lado, saía fogo dele, e era de muito longe. E aí eu falei assim, o Senhor é Deus? Aí ele falou assim, eu sou seu pai e você é o meu filho. E aconteceu que eu pedi para ele, eu falei assim, Deus, será que o Senhor pode me libertar dessa situação? Porque eu tenho uma mulher linda, eu tenho meus filhos lindos, eu quero voltar para a sociedade, quero voltar a trabalhar, me ajuda. E aí eu estava lá no espaço, no segundo céu. Foi quando a Terra era uma bolinha pequenininha azul, ele falou assim, ó, tá vendo aquele planeta lá embaixo? Eu falei, sim. Ele falou para mim, quando você morrer para aquele mundo e viver para mim, você vai estar curado. E daqui a pouco eu comecei a cair numa velocidade da luz. Eu acredito que Deus me tirou dessa dimensão aqui, me colocou em outra dimensão. Hoje eu entendo dessa forma. Sim. E aconteceu o quê? Aconteceu o quê? Que eu voltei, falei por um pastor que estava do meu lado, que eu comecei a chorar. Eu falei, o que é morrer para o mundo? Eu preciso me matar para... Aí ele, quem te falou isso? Aí eu falei, eu acho que foi Deus. Aí ele falou para mim que era para mim falar, era para mim me batizar. E eu falei para ele na hora, eu falei, e aqui o senhor batiza? Aí ele falou, aqui a igreja batiza. Eu falei, então o senhor pode me batizar agora? Aí ele falou assim, não. Eu falei, mas se o senhor falou que pode me batizar e não quer me batizar? Aí ele falou, ele começou a chorar, o pastor. Eu achei incrível. Sim. Ele começou a chorar, porque ele falou assim, realmente Deus falou com você. Aí ele perguntou para mim se eu já tinha ido em alguma igreja. Eu falei, não, é a primeira igreja que eu vou. E eu comecei a chorar. Eu falei, moço, por favor, me batiza, porque eu não sabia nem que era pastor. Eu falei, me batiza, eu preciso sair daqui batizado, então. Ele, calma, filho. E eu chorava. Eu fico até emocionado, porque eu lembro a situação. Eu não queria voltar mais para minha casa, para aquela vida que eu levava. Para aquela vida. E desde então, aí tu já começou a ressignificar todo esse processo, a tua carreira. Não, aí não foi, não. Aí o que aconteceu? Eu esperei alguns dias, comentei com a minha esposa o que havia acontecido comigo, e ela ficou
impressionada. E aí ela falou, eu quero ir aonde você foi, porque eu quero ver esse Deus que você viu também. E começamos a ir nessa igreja. Fomos uma vez, 2, 3, um mês. Foi até que Deus colocou no meu coração que eu tinha que me batizar. Eu me batizei. Ela também se batizou. A minha família inteira se batizou. Legal. E ali já começou uma nova vida. Só que eu fora do mercado de trabalho, batizado, já com a consciência que o que eu teria que fazer era andar por um caminho reto e justo. Só que fazer o quê? Eu era representante comercial, estava fora do mercado de trabalho. Fazer o quê? Aí eu falei para ela, Joana, o que eu vou fazer da minha vida? E tudo bem, agora eu sou um cristão, mas e a minha vida, como tá? Foi quando ela falou assim, por que você não faz um curso? Deus deu a sabedoria para ela, para falar para mim. Porque eu, na verdade, eu queria fazer gastronomia. Eu gosto muito de cozinhar. Eu queria fazer gastronomia. Só que quando nós fomos procurar o curso, nós só achamos de cabeleireiro. Aí ela falou para mim assim, eu não gosto, cabeleireiro, eu não sei nem pegar numa escova. Ela falou, não, vai que você vai se dar bem. Então, eu sei que tudo que você faz, você gosta de... E realmente, tudo que eu gosto de fazer, eu tenho que ter excelência. E aí eu falei assim, só tinha cabeleireiro, eu falei, E ela, um detalhe, viu, Mi? Ela tinha pegado o dinheiro das férias dela todinha. Investir. Para investir em mim. Aquilo lá eu já achei fantástico. Eu falei, nossa, meu. Ela pegou o dinheiro todinho e... Que compromisso, né? Responsabilidade você tinha a partir disso. De começar de realmente aprender uma função de trabalho e começar a seguir essa trilha. Porque depois você começou a gostar e que bom que você só tinha curso de cabeleireiro realmente, porque agora você está aqui, né? Contando a sua história. Isso é muito legal. Realmente, porque tem um detalhe legal que quando eu fui fazer esse curso, é lógico que eu estava fazendo também por ela, né? Por ela e pelos meus filhos. Mas eu lembro que quando eu peguei a escova pela primeira vez, eu falei, isso daqui não é para mim, não. Eu falei, isso daqui não é para mim, não. Eu queria desistir do curso. Aí eu lembro que teve uma professora lá do curso, ela falou assim, Marcelo, eu pensei que a Joana ela tinha pagado só um mês desse curso, né? Só que ela não tinha pago só um mês, ela tinha pago o curso inteiro. Então, aí eu fiquei mais impactado ainda. Eu falei assim, ela falou, a sua esposa pagou o curso inteiro para você mudar a sua vida e você vai deixar isso, vai perder essa oportunidade. Aí eu falei assim, a consciência pesou. E foi quando eu fui a pé nesse dia para minha casa, que era na Penha, e eu morava lá em Itaquera, na Zona Leste, era coisa a pé, era mais ou menos 1 hora andando. Eu fui. Só que Deus começou a falar comigo, o Espírito Santo começou a tocar no meu coração, filho, vai que vai dar certo, vai que vai dar certo. E foi passar, eu fui indo. Essa senhora começou a me ensinar a fazer escova. Eu comecei a ver que não era um bicho de 7 cabeças. Aí comecei a pegar a escova, comecei a fazer babyliss. E aí quando chegou na parte de coloração, colorimetria, aí eu vou falar uma coisa para você, né? Eu me apaixonei. Nossa, eu me apaixonei de uma tal forma que eu falei, deu um estalo aqui dentro da minha cabeça, eu falei, é isso que eu quero. E foi onde eu acabei esse curso, e aí eu falei para mim mesmo, eu falei, agora eu tenho que me especializar. E comecei a procurar os melhores, eu me especializei com os melhores dessa área, né? Então eu comecei a me especializar com o Rafael Bertolucci, com o Marcos Proença, com o Vanderlei Nunes. São referências, realmente. São tudo referências. Sim. Então, quando nós começamos a aprender aquilo que está a nosso dispor, nós nos apaixonamos por aquilo. Com certeza. Então, eu comecei a ficar totalmente apaixonado. Cada vez que eu aprendia, eu ficava mais apaixonado. Cada vez que eu aprendia, eu ficava mais apaixonado. E não só na cor, mas aí eu comecei também a me especializar em corte, resolvi me aprofundar em colorimetria. E foi uma coisa bem interessante, porque depois de alguns anos eu já
estudando, porque primeiro eu estudei bastante, viu? Antes de eu começar a trabalhar. Sim, porque é uma área que tem que realmente estudar bem, né? Porque colorimetria é uma coisa fácil. Imagina a cor do cabelo de alguém. É difícil. E eu lembro que a minha esposa e a minha filha odiavam que eu pegava no cabelo, mas eu tinha que treinar em alguém. Sim, treinava nelas. Tinha que treinar em alguém. E aí, o que aconteceu? Eu já, com alguns anos já de experiência estudando, mas eu ainda tinha medo de trabalhar em salão, porque eu olhava os salões de beleza, eu ia cortar o cabelo, e aí eu ficava olhando, falando, nossa, aquele cara ali, ele sabe demais, ou aquela cabeleireira lá, sabe? Quando eu fui ver, não era nada disso daí, eu também sabia também, e comecei a trabalhar, comecei a trabalhar lá no fundão da Zona Leste primeiro, né? Para pegar um pouco mais de experiência. E a minha esposa ficava assim para mim, não, você sabe muita coisa já, você tem que ir para lá para frente, vai para frente. O que ela queria dizer era trabalhar no centro da cidade, lá dos jardins, essas coisas. Aí eu falei, não, lá já é outro nível. Aí ela falou, não, você tem que ir para lá. E eu continuando estudando. Foi aqui, até que um dia eu resolvi, falei assim, vou para aqueles lados de lá. Aí você tomou coragem. Tomei coragem e fui num salão lá na Oscar Freire, junto com a Consolação. Legal. Esse salão tem até hoje lá. E fui fazer um teste lá e passei de bate pronto. A mulher já gostou de mim, falou, não, eu quero que você comece amanhã a trabalhar. E eu comecei a trabalhar naquele salão e comecei a ver que não era um bicho de 7 cabeças. Sim. E que os profissionais me procuravam ali para eu ensinar algum tipo de colorimetria para eles. E aí você começou a ensinar os cabeleireiros. E quando é que, tipo, por exemplo, assim, você tá, agora eu posso abrir o meu negócio? Porque empreender não é uma coisa fácil, certo? Eu falo que empreender, na verdade, é uma insanidade legal. Ou seja, vou lá, meto a cara e faço. E como é que tem sido para você desde então empreender? O que é empreender para você? Quais são os maiores desafios? Olha, o maior desafio de todos é você permanecer. Permanecer no mercado de trabalho, permanecer todos os dias com o salão cheio. Isso é uma grande... Como que eu posso te dizer, Mi? Vamos dizer... É uma grande luta todos os dias. Todos os dias. Sim, porque imagina... É um desafio. É um desafio. Achei a palavra certa. É um desafio. Porque salão, para manter um salão cheio todos os dias, claro, além do teu trabalho, que é o que atrai também as pessoas para ali, mas também tem a questão da gestão, de equipe, e que muitas vezes também, alguns empreendedores, para conseguir sair da operação, como a gente estava falando antes, é um pouco difícil. Porque começou com você ali, até você descentralizar isso, e agora, como é que eu consigo organizar? Tem muito também a ver com trabalhar esse mindset. Então, é bem interessante você me perguntar isso, porque eu trabalhava em um outro salão, isso eu já tinha passado por um outro salão, bastante conhecido também, e eu trabalhava lá com apareceu uma profissional que eu já havia trabalhado nesse salão da Consolação, junto com a Oscar Freire. E ela foi trabalhar nesse mesmo salão depois de alguns anos. E eu achava isso muito engraçado, porque ela era uma grande profissional. E eu tinha um monte de cliente, ela não tinha nada de cliente. E ela falou para mim assim, Marcelo, o que você acha se um dia eu conseguir um espaço pequeno para nós dois trabalharmos numa região legal, onde tem bastante assim prédios, e o que você acha de vir trabalhar junto comigo? Eu almoçando com ela numa tarde de almoço ali trabalhando, eu falei para ela, tudo bem, vamos, se você conseguir achar um espaço, a gente monta. Eu lembro que eu tinha um carrinho, meia vida assim, e aí eu falei para ela, eu vendo meu carro, você vende o seu, e a gente monta esse salão. E não é que aquela mulher achou um espaço, ela achou um espacinho, tipo, era uma portinha de garagem, né? Cabia um carro, ela me pediu para mim lá ver, e eu olhei assim, tinha um monte de prédios, né? Na região, eu falei, nossa, aqui tem um monte de prédio, ia ser bem legal. E não tinha nenhum salão de beleza ali. E foi onde eu falei para ela, vamos tentar. Eu vendi meu carro, ela vendeu dela, reformamos o salão e abrimos esse salão. Esse salão explodiu de cliente. Em coisa de 3 meses, não deu para ficar naquele salão. 3 meses, ficava muita gente na rua.
Fluxo. Era muita gente, muitas mulheres na rua esperando para ser atendida. Quando você fala assim, me deu uma pergunta agora também para fazer para ti. Porque você falou que foi no salão, trabalhou no salão da Oscar Freire, abriu seu negócio com essa que era então a sua sócia e que explodiu. A que você deve realmente, a que deve o seu sucesso? Pode me dizer assim, qual é o seu diferencial, Marcelo? Sim, o meu diferencial é lógico que eu sou um cabeleireiro igual a todos os cabeleireiros, mas eu me apaixonei pelas mechas, pela colorimetria. Então, eu resolvi me especializar com colorimetria, com as mechas. E é lógico, eu também via no salão de beleza, até mesmo antes de eu ter o meu salão de beleza, eu ficava sentado na cadeira ali, vendo os profissionais, né? Que o salão que eu trabalhava era várias cadeiras, 15, 20 cadeiras. E eu ficava observando, quando eu estava sem cliente, que muitas clientes, elas ficavam ali dentro do salão de beleza e às vezes ficavam um bom tempo ali, ó, dentro do salão de beleza, e elas não saíam satisfeitas por causa que o cabeleireiro ali, às vezes, não alcançava o objetivo de deixar ela do jeito que ela queria. E ela saía ali, tipo, ela não saía satisfeita porque ela ficou muito tempo lá. E eu fiquei pensando nisso, foi onde eu resolvi e pensei, falei, quer saber e se eu criasse algumas técnicas, para essas clientes chegar no salão, ser atendida mais rápida e sair satisfeita. E aquilo ficou na minha cabeça. Eu falei, eu vou ter que criar alguma forma para essas mulheres saírem mais rápido aqui e satisfeitas. E aí foi onde eu resolvi criar algumas técnicas speed, algumas técnicas também coringas, flash, algumas técnicas de mechas, tanto voltada para a loira, como também uma morena iluminada, que é onde essas clientes chegam no salão e eu vou falar uma coisa para você, em menos de 15, 20 minutos ela já está montada. Nossa, que ótimo. Para mim, fazer uma morena iluminada, em 15, 20 minutos, eu monto essa cliente. Dependendo desse cabelo, em coisa de 1 hora e meia, essa cliente já tá pronta e sai já com o cabelo arrumado de dentro do salão. E isso revolucionou o meu trabalho. Com certeza. O meu salão de beleza e a minha agenda, né? Incrível. O que é o principal, né? Claro, é questão com certeza. Quando você... Interessante, porque você observou ali, isso é muito a ver, assim, um olhar de empreendedor mesmo, sabe? O que eu posso melhorar, fazer diferente que os outros não fazem? Não é questão de ser melhor, eu digo assim, um diferencial, que é o que você disse. E você desenvolveu técnicas, certo? Que ficaram a sua marca, essa é a marca do Marcelo Santana. Então, o que as clientes elas querem? Elas querem a marca do Marcelo Santana, o cabelo delas. Por isso que elas procuram você, como estava conversando, e realmente, estava falando ali, elas estão lá, mas elas gostam, claro, quando eu atendo elas, claro, tem uma equipe super especializada também, mas é uma questão realmente de estar ali, você colocou a sua marca, e você colocou, Marcelo, a sua marca no mundo. Tem ideia disso? Você registrou a sua marca ali. É uma coisa interessantíssima, porque tudo isso... Quem fez foi Deus na minha vida. Sim. Tudo isso tem um propósito de Deus na minha vida. É uma coisa bem interessante que eu vou contar rapidinho para você, que eu lembro que eu estava contando a história para você, e teve uma parte da minha história que eu falei que nem eu acreditava em mim, nem a minha esposa, nem os meus irmãos, nem a minha mãe, né? E eu tive o privilégio, a minha mãe, ela faleceu ano passado. Mas eu tive o privilégio de contratar a maioria dos meus irmãos para trabalhar dentro do meu salão de beleza. Eu tive o privilégio de tirar a minha esposa de onde ela trabalhava para ser a gerente do meu salão. Legal. Eu tive o privilégio de cuidar da minha mãe, do cabelo da minha mãe, de levar ela para vários lugares, várias festas, vários lugares onde ela nunca tinha ido. E tudo através da minha profissão hoje. Então... Aquela pessoa que ninguém acreditava mais, nem eu mesmo, Deus me deu esse privilégio de a minha mãe, dentro do leito de hospital, ela falar para mim assim, filho, eu glorifico o nome de Deus porque eu vi do jeito que você estava e aonde você chegou. Eu falei, mãe, ainda... Desculpa. Imagina, que bom que a gente consegue se emocionar e que bom que a gente se emociona.
Certo? Porque vulnerabilidade, eu falo, isso é força. E que bom que você está aqui colocando o seu testemunho, certo? E também a sua experiência de vida, porque o que você está dizendo está inspirando outros que estão nos assistindo. É verdade. E quem sabe, um outro que a gente pode ver, pode estar na mesma situação que você estava lá atrás, vai estar assistindo. Se ele conseguiu, né? Se ele conseguiu, eu também posso conseguir. É verdade, Mi. E assim, a maior satisfação, eu lembro que a minha mãe, ela morreu de câncer, mas é assim, quando ela ainda estava consciente ainda, ela falou isso para mim, eu falei, mãe, ainda tem muita coisa para mim fazer aqui, mas a senhora já cumpriu com o seu propósito aqui no planeta Terra, a senhora vai de lá de cima, a senhora vai ficar vendo, porque ainda a caminhada é muito longa e eu tenho um propósito aqui no planeta Terra, que eu já tenho a consciência que eu tenho um propósito, que é também, é o que você está falando, tem pessoas que podem estar passando por essa situação que eu passei e pode também tá tendo um conhecimento daquilo que eu estou falando. E eu acredito hoje em dia que eu posso também mostrar muita coisa para essas pessoas e ensinar também. Sim. Ensinar essas pessoas a sair desse caminho e para pegar um caminho, acredito eu, de muito sucesso. Falando em muito sucesso, eu sei que você tá e quero saber, na verdade, quais são os teus... O que vem por aí, teus planos futuros, os teus projetos? Sei que você não pode, claro, a gente dar spoiler aqui ainda de tudo, mas promete aí 2023, Marcelo? Claro, promete muita coisa. Legal. Prometo ter algumas experiências fora do Brasil. Ó, gente, vamos acompanhar isso aí. Experiência fora do Brasil. Você vai voltar aqui para contar pra gente como é que vai ser essa experiência. Logo. Certo? Com certeza, logo. E também, assim, como eu e a minha equipe, nós lançamos um curso também. Um curso para que as pessoas também possam vir a aprender também, né? Isso é muito bom. Você vai ensinar a sua técnica para outras pessoas. Todas essas técnicas estão lá no meu curso, todas. E não só essas técnicas, mas também um pouco de gestão do salão. Legal. Isso é de muito liderança importante. Dentro do salão de beleza. Como você vai tratar suas clientes é o principal. E você sempre... Eu, no caso, aí mostro ali para você sempre estar atualizado no mercado da beleza, né? Que é muito importante, porque o mercado da beleza, ele é muito inovador. Muito. Está sempre mudando, sempre tem coisa nova. Sempre crescendo, sempre se desenvolvendo cada vez mais, né? Então, o profissional, ele também tem que desenvolver. Porque, antigamente, você fazia aquele curso de cabeleireiro... Você deve saber disso. Eu sou cabeleireiro. E aí ficava ali, se ia num cabeleireiro, só não sabia fazer nada. Hoje em dia, os cabeleireiros de hoje em dia não tem nada a ver com os profissionais de antigamente. Sim. Então, nós temos que nos manter todos os dias atualizados. Eu me desenvolvi dentro de um salão de beleza. Os meus sábados, os meus domingos, as minhas segundas-feiras foram tudo dentro de um salão de beleza. Legal. Os meus feriados foram dentro do salão de beleza. Então, eu fui desenvolvendo dentro de um salão de beleza. E para mostrar essas técnicas todas dentro desse meu curso, que é muito legal. Nossa, então aqui você vai dizer depois agora pra gente. Na verdade, porque, Marcelo, o papo tá maravilhoso, mas a gente tá chegando aqui ao fim. Mas é bom, rápido, passou rápido. Porque quando o conteúdo é legal, sabe, o entenderam, passa muito rápido, na verdade. Mas eu espero você novamente aqui para contar as coisas que você vai fazer, inclusive falar mais ainda dos seus vídeos, desse curso que você vai dar. E que legal que você vai fazer isso. Mas eu quero que você, por gentileza, olhe para aquela câmera ali, ó. E fale para nós os seus contatos. Como é que a gente pode encontrar o Marcelo, saber um pouco mais do curso dele que está lançando? Tá, esse curso ele foi lançado acho que 2 semanas atrás. E vocês podem achar esse curso lá no meu Instagram, que é Marcelo Santana com 2 N's, oficial. Ou no Instagram do Estilos da Barra. Estilos da Barra, oficial. O Estilos é com Y. E também pode... eu vou passar o meu telefone. Posso passar o meu telefone? Claro! É 011 99182 9992.
E se vocês quiserem conhecer o Estilos da Barra, é só vocês entrar lá no Instagram que vocês vão conhecer. Aí! Marcelo, muito obrigada. Pela sua... Deus abençoe, viu? Amém. Você também. Deus te abençoe, nos abençoe. Obrigado, gratidão em vir escutar a sua história, viu? É muito inspiradora. Muito bom. Muito legal, né? E sucesso para você, viu? Sucesso para nós. Obrigada. Um beijo. Um beijo. Gente, então, depois dessa história inspiradora, fico por aqui e, ó, se gostaram do vídeo, curtam lá, compartilhem, ativem o sininho para receber esse e outros conteúdos que virão. E tenham uma ótima experiência. Até mais!